Meus irmãos, temos algo poderoso para receber do Senhor, amém? As últimas palavras de alguém são, sem dúvida, algo muito importante. Quando alguém pronuncia as últimas palavras, é alguma coisa muito importante que a gente precisa prestar muita atenção. As últimas palavras de uma pessoa expõem a profundeza do coração dela. O pintor Leonardo da Vinci, antes de morrer, ele disse o seguinte: eu ofendi a Deus e a humanidade porque o meu trabalho não alcançou a qualidade que deveria ter. Olha o que estava no coração dele. O grande pastor batista Spurgeon pronunciou essas últimas palavras. Ele disse assim, Jesus morreu por mim. John Wesley disse o seguinte, antes de morrer: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Mas certamente não existem últimas palavras tão importantes quanto as que Jesus pronunciou. Principalmente aquelas palavras que ele proferiu não antes de morrer, mas antes de ascender aos céus. Depois de ressuscitar, antes de subir, Jesus diz últimas palavras de instrução para os seus discípulos. E eu quero falar um pouquinho dessas palavras que está em Mateus 18:19, que diz o seguinte: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Essas foram as últimas palavras de Jesus antes de ascender aos céus. Todos os 4 evangelistas dão muito ênfase nessas últimas palavras. Chamam de a grande comissão. Lucas repete essas palavras lá em Atos também, de tão importante que foram essas palavras. Nessas palavras de Jesus fica claro que o propósito de Deus é o evangelho todo para toda a criatura de todas as nações. Esse é o propósito de Deus. E Jesus não está dando uma sugestão aqui. Olha, se vocês quiserem, se vocês estiverem sem nada para fazer, vão e façam discípulos. Não, aqui é uma ordem, aqui é uma comissão. Aqui ele dá uma ordem do Rei dos Reis, aquele que possui toda a autoridade, tanto que ele começa dizendo: eu tenho toda a autoridade, então eu dou essa ordem. Vão e façam discípulos. Eu ouvi um testemunho que me marcou muito. Uma jovem que ficou tetraplégica, ou seja, ela não mexia do pescoço para baixo, e ela chegou para o seu pastor e disse: pastor, eu quero te fazer um pedido muito importante. Eu queria que você orasse durante 1 mês a Deus para que Deus me cure. 1 mês, para que eu volte a ter os movimentos do corpo. O pastor ficou chocado com aquele pedido, mas falou: tudo bem, eu vou orar por causa da sua fé. E ele orou por 1 mês para que aquela menina recuperasse os movimentos do corpo. Até que 1 mês depois, aquela menina ligou para o pastor agradecendo, falou: pastor, obrigada, Deus respondeu às suas orações. O pastor perguntou: você foi curada? Você está se movimentando? Como é que foi isso? Ela disse: não, Deus não me curou, não. Mas ele me respondeu. Ele disse o seguinte: eu não vou curar você porque eu quero que através da sua vida você leve a seguinte mensagem ao povo de Deus. Assim como a sua cabeça dá o comando e do pescoço para baixo o seu corpo não executa, assim a igreja do Senhor também o faz. Cristo, o cabeça, deu uma ordem e o corpo não se mexe. Diante disso, o Espírito Santo me trouxe a seguinte pergunta: será que nós fazemos parte da grande comissão? Ou será que temos feito parte da grande omissão? Há lugares no mundo, meus irmãos, que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. Mas há lugares nos nossos corações que também ainda não foram alcançados pelo Evangelho. A omissão é o pecado que com mais facilidade se comete e com mais dificuldade se conhece.
E por ser um pecado que com mais facilidade se comete, mais dificuldade se reconhece, é mais difícil se consertar. Quem sabe fazer o bem e não faz, Tiago 4,7 diz, comete pecado. A omissão se faz também quando não somos, não só quando não fazemos, mas quando não somos aquilo que deveríamos ser. E eu quero convidar você a entrar comigo no problema que Paulo estava resolvendo e estava tratando na igreja de Corinto, para que a gente tenha hoje, nessa noite, os nossos olhos abertos, para que a gente de uma vez por todas saia da grande omissão e passe para a grande comissão de Cristo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 5. Vou abrir a minha aqui também. 1 Coríntios capítulo 5. Do versículo 1 ao 8. Primeira Coríntios, capítulo 5, de 1 a 8. Olha o que estava acontecendo nessa igreja. Comenta-se por toda a parte que há imoralidade sexual por meio de vocês, imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam. Soube de um homem entre vocês que mantém relações sexuais com a própria madrasta. Como podem se orgulhar disso? Deveriam lamentar-se e excluir da sua comunhão o homem que cometeu tamanha ofensa. Embora eu não esteja com vocês em pessoa, eu estou presente em espírito. E como se estivesse aí, eu já condenei esse homem em nome do Senhor Jesus. Convoque uma reunião. Estarei com vocês em meu espírito e o poder do nosso Senhor também estará presente. Entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja punido e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é nada bom se orgulharem disso. Não percebem que esse pecado é como um pouco de fermento que leveda toda a massa? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho pão, fermentado com maldade e perversidade, mas com o novo pão de sinceridade e verdade, sem nenhum fermento. A cidade de Corinto ficava numa região muito estratégica. Ficava numa região que tinha muito comércio, porque ficava perto do mar. Então, tinha um porto marítimo gigantesco. Todo mundo de norte, sul, leste e oeste passava por aquela região. O comércio era enorme. Aquela cidade se tornou riquíssima por causa dessa facilidade do comércio acontecer. Onde tem comércio, onde tem riqueza, atrai o quê, gente? Atrai gente. Muitas pessoas passavam por aquele lugar. Era onde as pessoas tinham mais oportunidades. Então todo mundo ia para Corinto. Todo mundo ia fazer comércio, ia tentar a vida lá. Grandes mestres foram para lá, abriram escolas. Porque lá era um local onde tinha muita gente, onde tinha muita oportunidade. Eles iam para lá estudar. Tinham muitos atletas. Eles realizavam tipo Olimpíadas lá. Investiam dinheiro nos atletas, nos jogos. O mundo inteiro tinha os olhos voltados para Corinto. E o povo, o coração do povo daquela cidade ficou como? Orgulhoso. Nós somos os melhores do mundo. Todo mundo vem até aqui, vê tudo que a gente conquistou, vê tudo que a gente se tornou. Ao invés dos irmãos da igreja mergulharem na grande comissão e aproveitar a oportunidade de estarem localizados num lugar onde todos iam visitar, não. Os irmãos também entraram no orgulho e começaram a viver a grande omissão dentro da igreja. Eles ficaram orgulhosos. E isso começou a afetar a igreja toda. Nós temos responsabilidade uns com os outros. Nós não podemos nos calar quando vemos alguém indo para um caminho mau. E os irmãos de Corinto começaram a se calar. A omissão é irresponsável.
A omissão na igreja de Corinto foi responsável num nível tão grande que a cidade inteira sabia da fama da igreja e dos pecados que estavam acontecendo na igreja. E Paulo traz uma exortação que vai nos nortear, vai nos trazer lições importantes para que a gente abra os nossos olhos e não participemos da grande omissão, mas ao contrário, sejamos parte da grande comissão de Cristo. E como que a grande omissão acontece no nosso meio? A grande omissão acontece quando nós abrimos pequenas concessões. Meus irmãos, aquele povo daquela igreja estava tão orgulhoso de tudo que eles eram. Os cultos tinham muitas manifestações de poder. Eles estavam tão espirituais, eles se achavam melhores que os outros. Eles achavam que eles eram tão bons que eles podiam até abrir mão e abrir concessão para um pecadinho, uma bobagemzinha ou outra. E eles começaram a abrir concessões. A cidade de Corinto era tão corrupta, que na época, quando você queria xingar alguém, a pessoa falava que aquela pessoa estava corintizada. Sério mesmo, não é corintiano, presta atenção. É corintizada, não vai xingar errado, hein? De tão corrupta que era a cidade. Olha isso. E Paulo disse: até essa cidade que é nesse nível está escandalizada com o que está acontecendo no meio de vocês. Até essa cidade que é corrupta está chocada com o que vocês estão permitindo que aconteça dentro da igreja. Que perigo, meus irmãos, ficarmos tão orgulhosos da nossa espiritualidade, tão orgulhosos dos nossos feitos, das nossas realizações, a ponto de ficarmos omissos sobre as coisas que acontecem no nosso meio. O primeiro sinal de estar cheio do Espírito é a santidade. Se certas práticas que vão contra o Evangelho não causam lamento no seu coração, cuidado! Você pode estar na grande omissão. O conceito errado de espiritualidade vai levar a gente a minimizar o pecado. Vai levar a gente a olhar para o pecado da nossa vida e falar: também não é tão grave assim. Tem gente que é pior que eu. Olha. Não é questão de mentira, é questão de fraqueza. Não foi uma mentira, é porque foi uma fraqueza. E você vai mudando o nome das coisas. Você vai começar a racionalizar o pecado para justificar a sua prática. Não, eu tenho os meus motivos para ter agido dessa forma. Racionalizar o pecado. Meu erro não foi tão grande, todo mundo faz isso. Eu aprendi com minha mãe que você não é. Vocês também aprenderam com a sua? Glória a Deus pela sua mãe. Mas a gente começa a tentar racionalizar o pecado e tentar justificar omissão. É como se, por exemplo, o rei Davi, quando pecou, é como se ele falasse assim, mas também meu casamento não estava lá essas coisas. E aí Batseba apareceu lindíssima naquela janela, daquele jeito, eu tenho lá minhas fraquezas. Não, meu irmão, isso não justifica você adulterar. Não, meu irmão, a fraqueza que você tem é de caráter. E o nome disso é pecado. E o antídoto para você não cair nesse pecado é Jesus Cristo. Precisamos dele. E não podemos racionalizar o pecado. Meus irmãos, Jesus nos deu toda a autoridade, não foi uma parte da autoridade. Ele deu toda a autoridade, nos enviou, nos mandou fazer discípulos. De quais tipos? De todas as nações, de todos os tipos e etnias, de todos. Mandou batizar, nós estamos batizando. Mandou ensinar tudo que Ele nos ordenou. E aí, ao invés da gente viver a grande comissão, ao invés da gente ter o coração incendiado de amor, a gente fica com o nosso coração incendiado de orgulho, se achando mais crente que o outro. E pior, se sentindo no direito de, acima das escrituras, decidir o que é pecado e o que não é. O que é aceitável e o que não é. Cuidado. A gente pode achar que está na grande comissão, mas na verdade está na grande omissão.
Lembre-se, Jesus nos mandou fazer discípulos. E isso nos dá uma responsabilidade. Cuidar uns dos outros. Precisamos ser guardiões da verdade do Evangelho na vida dos nossos irmãos e na nossa vida. Porque um pouquinho de fermento, só um pouquinho, estraga tudo, destrói tudo. Um pouquinho de fermento, só um pouquinho, estraga a massa toda. Paulo diz: não celebre festa. Não celebre festa com esse pão com fermento. Não celebre festa. O que significa isso? Não celebre festa com esse engano. Às vezes, meu irmão, você recebe o troco errado na padaria e sai comemorando e fazendo festa com seus amigos. Yes! A mulher me deu o troco errado. Yes! Vou até comprar um negocinho. Ninguém viu. Ninguém viu. Não celebre festa com engano. Não celebre festa com pecado. Às vezes, você não é pego no pecado e celebra a festa por isso. Às vezes você está num pecado, que eu não vou citar para não te constranger. Mas você não foi pego, você fala assim: ufa, Deus me livrou. Vou até marcar uma festa de comemoração. Não celebre festa com pecado. Não celebre festa porque um pouquinho de fermento, só um pouquinho, destrói a sua vida. Larga isso agora. Uma pequena corrupção, um pequeno negócio. Todo mundo faz esse tipo de negócio, todo mundo faz essa jogada, todo mundo faz uma pequena. A conta chega. Meu irmão, a conta chega. Larga isso agora. É fácil constatar como as pessoas se omitem com facilidade quando chamadas a tomar decisões. Comprometem-se com situações que ameaçam o seu prestígio. Vai se comprometer? Não vai. Tem que tomar decisão. Mas o que vão pensar de mim? Vai se comprometer? Não vai. Que ameaçam seus cargos, suas posições. Vai se comprometer falando a verdade? Não vai. Omissão. Ou que ameacem relacionamentos estratégicos. Se eu me posicionar sobre isso, esse relacionamento estratégico, essa aliança que eu fiz que vai fazer me chegar a tal lugar, isso pode ser rompido. Mas e o teu relacionamento estratégico com Jesus? Omissão. Não, isso não tem a ver comigo, eu nem vou me meter. Somos família, somos corpo. O que acontece com o dedo tem a ver com a outra mão, sim. Porque se o dedo ficar doente, o corpo todo sofre. É o que a Bíblia diz. Omissão. Abraham Lincoln, em determinada ocasião, expressou da seguinte forma: pecar pelo silêncio, quando se deveria protestar, transforma homens em covardes. Meus irmãos, nem sempre precisamos construir pontes. A gente tem esse discurso: vamos construir pontes. Nem sempre, não. Por vezes precisamos construir muros. Neemias construiu muros para proteger Jerusalém do ataque do inimigo, porque o inimigo podia entrar e destruir a cidade toda. Às vezes a gente precisa, eu sei que ponte é bom para a nossa reputação, né? Vamos construir pontes, e aí eu vou ser querido, amado por todo mundo. Mas às vezes não é ponte, às vezes é muro. Às vezes tem coisas que a gente tem que dizer: isso aqui não entra, não, eu vou construir muro. Isso daqui não, eu vou proteger. Aqui não. Muros. Mas a gente está tão apegado a essa terra, né? O nosso problema, dizia John Piper, não é a busca pelo prazer. Nosso problema é se contentar com muito pouco. Sabe por quê? Porque Jesus é a fonte de todo o prazer. E se eu me contento com um pouquinho de prazer que essas coisas me trazem, é porque eu não experimentei o absoluto prazer que só a presença de Cristo
pode nos proporcionar. Existe uma alegria perturbadora, até no sofrimento, para aqueles que têm o seu prazer em Cristo. Será que o nosso prazer está em Cristo, igreja? Em segundo lugar, a grande omissão acontece quando Cristo não é mais suficiente. Interessante que o mesmo problema que ele teve em Corinto, de omissão, ele teve em Gálatas. E na carta aos Gálatas ele fala: vocês estavam indo tão bem na corrida, quem os impediu de seguir a verdade? Certamente não foi Deus quem levou vocês a pensarem assim, pois Ele os chamou para serem livres. Aí Paulo repete: um pouco de fermento se espalha por toda a massa. Paulo pregou na Galácia, as pessoas se converteram. Quando Paulo saiu de lá, sabe o que aconteceu? Entraram outros mestres com ensinamentos estranhos e começaram a acrescentar algo a Jesus. Paulo prega que Jesus é suficiente. Jesus é tudo que você precisa. Ele é tudo que você precisa. Ele é suficiente para te salvar, para te satisfazer. Ele é tudo. Paulo prega isso. Quando ele sai, outros mestres falam: Jesus é suficiente, mas você precisa também abraçar a cultura judaica. Senão você não é crente de verdade. Então, é Cristo mais a cultura judaica. Você tem que fazer tudo que a cultura judaica fala. E foi acrescentando as coisas. Então, Cristo sozinho não era mais suficiente. Era necessário também abraçar a cultura judaica. Os cristãos, eles estão sempre sendo tentados a incluir algo além de Cristo, quando na verdade Cristo é suficiente. No século 2 e 3, crente que era crente tinha que ser morto. Tinha que ser martirizado. Muitos cristãos começaram a procurar tortura. Se apresentar para os romanos e falar: sou crente. Porque senão eles achavam que eles não eram crentes de verdade. Porque Cristo não era suficiente para eles. Precisava de Cristo e precisava de morrer por Cristo. Aí os pastores da época falaram: gente, calma. Não é assim não, calma. É só Cristo. No século 12, era Cristo e marchar nas grandes cruzadas de guerra para Jerusalém, para tentar tomar Jerusalém. Era Cristo e participar das cruzadas. No século 20, era Cristo e a cultura da prosperidade. Se você não é rico, você não é crente de verdade. Você não experimentou a glória de Deus. Porque crente que é crente tem que ser próspero, experimentar o melhor dessa terra. Século 20. Século 21 era Cristo e as experiências sobrenaturais. Para você ser crente de verdade, você tem que ter uma experiência sobrenatural, rodopiar e tudo mais. Senão não é crente. Cristo e mais alguma coisa. Percebe o quanto que tem sido trabalhado para que Cristo não seja suficiente para nós? A gente sempre precisa de Cristo e de mais alguma coisa. Mas Cristo é suficiente. O Evangelho é sobre isso. É somente Cristo. Você não precisa de mais nada. Você só precisa de Cristo. E por que a gente balança de um lado para o outro em todo o vento de doutrina que aparece? Porque a gente é muito levado pelo que o outro pensa. O que o outro pensa ainda é maior para mim do que o Evangelho diz. O que o outro pensa ainda importa mais do que o que Deus pensa. Nos bastidores aqui da igreja de Gálatas, as pessoas diziam que a vida estava indo ótimo, até que Paulo pregou e eles descobriram que eles eram pecadores. Na verdade, a vida não estava indo ótima, eles estavam andando em imundícia, eles só não sabiam disso. Era como se fosse assim, eu estou andando com roupas muito sujas, muito sujas. E aí eu vou nos lugares onde todo mundo está andando todo sujo. Então eu não vejo nenhuma diferença, está todo mundo andando sujo, até que chega Jesus, limpo. E quando eu chego diante de alguém limpo, a primeira coisa que eu reparo é o quê? Eita, estou fedendo. É ou não é? Vocês não são limpos, nunca federam. Aleluia. Mas é ou não é? Quando você está diante de alguém limpo, você fala assim: nossa, tem que tomar um banho urgente, gente, dá licença. Logo fica evidenciado a sua sujeira. Foi isso que aconteceu. A imundícia já estava ali. Cristo traz luz para a nossa sujeira. Cristo revela qual é a nossa parte que está imunda e que precisa ser limpo. A referência muda quando Cristo chega. Cristo traz luz. Mas se você anda só com quem faz fofoca, você começa a achar fofoca a conduta normal. Tem nada a ver. Porque a tua referência é quem faz fofoca.
Mas se você anda só com quem mente, você vai começar a achar que mentir faz parte da vida. É coisa natural. Às vezes é necessário, é um mal necessário. Se você anda só com quem faz negócios obscuros, você vai começar a achar que essa prática, nem é tão obscura assim. Que exagero. A nossa omissão se dá quando a gente começa a relativizar o certo e errado. E nos calamos diante da corrupção e da injustiça. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você ama a justiça? Você ama a justiça? Porque Deus ama a justiça. Deus ama a justiça. Nos omitimos quando silenciamos diante de uma sociedade que inverte os valores da cruz o tempo inteiro. Martin Luther King falou certa vez a seguinte frase: o que me preocupa não é o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter e dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. Quem aceita o mal sem protestar, coopera com ele. É só um pouco de fermento. Só um pouco. Para destruir a massa toda. Em último lugar, a grande omissão acontece quando eu quero fazer discípulos sem ser discípulo. Meus irmãos, Paulo fala assim: não vamos seguir com esse fermento velho da maldade, da perversidade. É preciso mudança de vida, é preciso transformação, é preciso pão novo, pão da verdade, pão da sinceridade, pão da vida nova. Mas sabe qual é o problema? Quando estamos na grande omissão, queremos fazer discípulos sem sequer sermos discípulos. E vamos gerando o quê, irmãos? Vamos gerando engano e superficialidade. Deus está dizendo uma coisa para você nessa noite. Eu não chamei vocês para serem pregadores. Eu chamei vocês para serem minhas testemunhas. Testemunhas falam do que viu. Você precisa estar comigo. Você precisa se relacionar comigo. Porque eu chamei você para falar daquilo que você viu. Para isso você precisa ver. Para isso você precisa estar. Para isso você precisa vir antes de ir. Tem muita gente ensinando que nunca viveu. Antes do ide, tem o vinde. Antes do fazei, tem o segue-me. Pastora, mas eu estou esperando o tempo certo. Eu estou esperando Deus falar comigo. Eu não sei se eu vou abrir minha casa, eu não sei se eu vou falar de Jesus, eu não sei. Eu estou esperando Deus se confirmar. Quer uma dica? No amor, uma dica no amor para Deus confirmar? Pega a tua Bíblia hoje à noite, abre Mateus 28. Está lá a confirmação que você precisa. Vão e façam discípulos. Está lá. Cuidado. Será que a gente não tem amado demais essa terra? Será que não está confortável demais a vida que a gente está levando aqui nessa terra? O que você realmente quer viver? Jesus não é o salvador dos meus projetos de felicidade. Jesus não está para contemplar as minhas realizações. Ele não é o gênio da lâmpada para realizar todos os meus desejos. Jesus é o salvador da minha vida, que é completamente perdida e sem propósito se Ele não estiver. Sem Jesus, eu caminho a passos largos para a minha destruição. Cuidado com a acomodação, cuidado. Santo Agostinho, certa vez, visitou os tesouros das igrejas de Roma, as riquezas das igrejas de Roma. E o Papa disse para ele: Agostinho, olha para essas riquezas todas. Nós não podemos mais dizer como Pedro e João. Nós não podemos mais dizer não temos prata e nem ouro. Agostinho falou: nós também não podemos mais dizer levanta e anda. Quando ser crente não nos custa nada, o evangelho é esvaziado. O que você realmente quer viver?
Meus irmãos, um escravo, a mentalidade de escravo, é uma mentalidade de prestação de serviço. Ele não está pensando na virtude que ele entrega. Ele está pensando na recompensa que ele vai ter por aquele serviço. O escravo é movido pelo salário. O filho não. O filho é movido pela virtude. Deus é Deus, o único que não precisava trabalhar. E Jesus diz, o meu Pai trabalha até hoje. E Ele não trabalha porque Ele precisa, Ele trabalha para expressar a virtude, para revelar quem Ele é, e não para ficar obtendo coisas. Muitas vezes a gente está na igreja, e tudo que nós fazemos é na expectativa daquilo que vamos receber. Presta atenção, igreja não é lugar para eu receber o que eu quero. Igreja é o lugar para eu entregar o que eu posso. A fé não é para te dar o que você não tem. A fé é para você ter ousadia de entregar o que você já recebeu. A fé não é a expectativa do que eu posso receber, é a certeza do que eu já recebi. Toda vez que acontece um problema na vida de um cristão, não é para o problema ser resolvido. Senão, Deus é um Deus carente que fica criando problema na vida do filho para resolver o problema, para o filho ficar agradecido depois do problema ser resolvido. Não é para isso. Quando Deus permitiu esse problema na sua vida, todo mundo orando para que você se livrasse desse problema, na verdade a oração deveria ser para que você tivesse a sensibilidade de encontrar todas as pessoas que Deus quer que você encontre através desse problema. Esse problema vai te apresentar a um povo que você não conhecia. E naquilo que você foi consolado, você vai ser consolação para esse povo. Naquilo que você foi consolado, você vai ser consolação. Porque antes de ter esse problema, você não tinha a sensibilidade desse povo. Agora você tem. Porque na sua dor, você aprendeu a dor do outro. Então, não queira ter o seu problema resolvido antes de ser apresentado ao povo que Deus quer que você encontre. Porque você vai fazer Jesus conhecido a esse povo. Tem missão aí. Meus irmãos, enquanto eu escrevi esse sermão, eu cheguei a uma conclusão para a minha vida. Eu quero amar a palavra de Deus, não para me tornar uma especialista. Eu quero amar a palavra de Deus para conhecer mais a Jesus e para aprender a amar mais a Ele. Eu preciso dEle. É preciso ser discípulo antes de fazer discípulo. Deus está preocupado em formar discípulos. Quando um pai chama um filho para lavar o carro, por exemplo, ele não está interessado no carro limpo. Senão, ele contratava um empregado para fazer isso. Quando você chama o seu filho para arrumar a casa, para lavar o carro, teu foco é na casa limpa? Não, você está ensinando, você está formando. Deus não chamou a gente para a obra ser feita, porque isso é prestação de serviço. E Ele quer a formação de filhos e discípulos. Deus chamou a gente para termos a oportunidade de aprender com Ele e nos juntar a Ele na missão que Ele está fazendo no mundo, e assim sermos feitos filhos de Deus. Eu creio que haverá um dia em que no nome de Jesus, a adoração a Jesus vai ser a única adoração nessa cidade. Eu creio que haverá um dia que as bocas de fumo dessa cidade vão todas fechar, porque ninguém mais vai usar os seus recursos para isso, por causa da presença de Deus. Eu creio que chegará o dia em que os motéis falirão, porque a mensagem vai ser uma só: sexo só dentro do casamento. Eu creio que haverá um dia que a pornografia vai falir, porque não haverá mais ninguém para consumir essa imundície, por causa da presença de Jesus. Eu creio que haverá um dia que as prisões ficarão vazias, porque a ação de Deus vai ser tão poderosa na nossa cidade, que vai constranger a pessoa que, ao invés de roubar, de matar, vai querer trabalhar e ajudar uns aos outros, por causa da presença.
Deus já fez isso em várias cidades ao longo do tempo, nos grandes avivamentos. Ele pode fazer isso hoje com o nosso povo. Mas a pergunta é: até onde estamos dispostos a ir? Existem 3 bilhões, mais de 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Quando você vai abrir a sua casa para fazer Jesus conhecido na sua vizinhança, na sua célula? Quando você vai fazer discípulo? Uma mulher da igreja perseguida, ela liderava uma igreja subterrânea e ela veio no Brasil conhecer, e quando ela entrou num templo assim grande, ela ficou eufórica por causa da liberdade que a gente tem aqui no Brasil. E quando ela saiu e ia para a padaria, ela começou a abordar todo mundo. Você já ouviu falar de Jesus? Você já ouviu falar de Jesus? Você já ouviu? Ela não perdia uma pessoa. Um grupo de brasileiros que estava com ela falou: calma, calma, calma. A gente tem tempo para fazer isso. E ela falou: ué, vocês não fazem isso? Vocês não saem por aí abordando todo mundo? Meus irmãos, eu entrei hoje na igreja, eu fiquei pensando, se a gente abordasse todo mundo igual estão abordando na época de eleição, para falar que Jesus salva e que Ele tem uma nova história para cada um, será que a nossa cidade não seria mudada? Certo homem da igreja perseguida teve um encontro com Jesus, e ele era desse país que não se pode falar de Jesus. E ele começou a repartir sobre Jesus para todos, até que os guardas chegaram para ele e falaram assim: nós queremos que você pare com isso agora. Você é considerado um traidor. Eu estou avisando, vai custar caro isso para vocês, é melhor parar. Ele volta para casa, conversa com a sua esposa, com seus filhos, e eles decidem continuar pregando a Cristo, mesmo com esse aviso. Um dia ele estava indo para o trabalho, 2 homens colocaram um lenço sobre o seu rosto, empurraram ele para dentro do carro, levaram ele a mais de 1 hora de distância. Chegando lá, o carro estava num lugar totalmente deserto. Tiraram o lenço dele, ele não via nada nem ninguém que pudesse ajudar. Ele olha, tinha 2 homens fortemente armados, e não tinha como ele pedir socorro. Os homens viraram para ele e disseram: nós avisamos a você que deveria parar de pregar esse Cristo. Pegue essa pá, comece a cavar agora a sua própria cova, e quando você terminar de cavar, nós vamos te matar e te enterrar na cova que você cavou, porque avisamos que você tinha que parar de falar da sua fé. Aquele homem foi tomado por medo, foi tomado por angústia, começou a cavar. Enquanto ele estava cavando, ele ficou pensando: será que a minha família vai saber onde eu estou? Será que um dia eles vão saber o que aconteceu comigo? E ele foi cavando lentamente, pensando sobre isso, tomado por medo. E ele começou a falar: Jesus, me dá coragem. Jesus, me dá coragem. Jesus, me dá coragem. Enquanto ele falava isso, veio o texto de Apocalipse na sua mente, e ele lembrou que em poucos minutos ele iria ver o Cristo. E ele falou: meu Deus, em poucos minutos eu vou ver aquele que tem os olhos de fogo, eu vou contemplar o Cristo, eu vou ver o amado da minha alma, eu vou estar diante dele, eu vou ver com os meus olhos, em poucos minutos eu vou ver Cristo. Aquele homem começou a cavar com muita pressa e com muita alegria, e ele começava a falar: eu vou ver Cristo, eu vou ver Cristo, eu vou ver Cristo. Até que ele terminou de cavar, colocou a pá sobre os seus pés, fechou os olhos e ficou esperando. Nada aconteceu. Ele abriu os olhos, a cova era maior do que ele. Ele levantou seus pés para ver o que tinha acontecido. Quando ele levanta os pés, a cena que ele vê é aqueles 2 homens com as armas jogadas de lado, de joelhos, perguntando: quem é esse Jesus que te faz cavar a sua própria cova com tanta alegria assim? E o evangelho foi pregado para aqueles 2 homens,
Esse é o Cristo. Esse é o Cristo que nós servimos. Esse é o Cristo que nós amamos. E Deus hoje faz uma pergunta para mim e para você. Vocês me dariam os próximos anos das suas vidas para que alguns povos ouçam falar do meu filho? Um homem preso por 20 anos, também da igreja perseguida. Ele foi preso e ficou com a mesma algema por 20 anos. A algema chegou a calcificar nos seus pulsos. Foi tão grave que teve um momento que os guardas colocaram ele dentro de um buraco e falaram: fique de joelhos até negar a Jesus. Aquele homem ficou 6 meses de joelhos naquela cova, na mesma posição. Eles davam uma porção de comida para ele, um pouquinho de bebida, e limpavam as fezes daquele lugar só quando era extrema necessidade. 6 meses. O filho daquele homem foi autorizado a ir conversar com ele para ver se ele negava Jesus. Aquele homem foi preso quando o menino tinha 6 aninhos. Agora o filho estava com 26 anos. E o filho vai até aquele homem. Eles deixaram porque eles pensaram: ele vai ver o estado que está o pai e vai falar: pai, se entrega, esquece esse Jesus. E vai voltar e ainda vai falar para a igreja: ó, não vale a pena, meu pai está num estado deplorável. Aquele homem 6 meses naquela posição, meus irmãos, ele estava semi-morto. Ele atrofiou as pernas, ele não podia mais andar. Aquele filho chegou e viu aquela cena horrível do seu pai. E falou: pai, por favor, nega Jesus agora. Depois você conserta com ele. Depois você conserta. Aquele homem, com a força que ele tinha, tentou se levantar e disse as seguintes palavras para o filho: sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. A minha oração, meus irmãos, é que hoje Cristo faça uma ferida no nosso coração, mas uma ferida que não cure. Que Cristo faça uma ferida de amor que jamais cicatrize no nosso coração. E ele pergunta de novo: você me daria os próximos anos da sua vida para que alguns povos, algumas pessoas conheçam o meu filho? Se a sua resposta é sim, eu quero que você fique de pé no seu lugar. Se a sua resposta é não vou dar, você fica sentado. Dê a sua resposta ao Filho de Deus aqui. Louvado seja Jesus. Nós vamos mudar o Rio de Janeiro.